Conforme o presidente adiantou, nós tivemos uma reunião bastante produtiva. Nós conseguimos, ao longo dessa hora, detalhar cada uma das medidas. Evidentemente que chegará o texto para análise, né, do Senado Federal, primeiro na Câmara, depois no Senado. Mas eu senti um clima muito receptivo, uma compreensão bastante grande daqueles que se manifestaram, foram vários que se manifestaram, dizendo que as medidas são equilibradas, que vão ao encontro daquilo que vem sendo debatido na casa por vários parlamentares. Há até uma cobrança legítima em relação a alguns temas que precisam realmente ser ajustados. Conforme diz, vou até utilizar uma expressão feliz aqui do nosso presidente, é quase um programa de conformidade, né? E é conformidade não só ao espírito das leis aprovadas, mas também conformidade ao arcabouço fiscal, que é o que vai ancorar as expectativas. Eu senti uma grande receptividade, uma grande boa vontade da parte daqueles que se manifestaram nessa reunião, e inclusive com sugestões de aperfeiçoamentos futuros, né, de legislações que não estão sendo trabalhadas nessa leva de medidas, mas que poderão vir a ser oportunamente apresentadas. Tanto ontem com o presidente Lira quanto hoje com o presidente Pacheco, a reação dos líderes foi bastante favorável, assim, um espírito de abertura muito grande para o diálogo. Então saímos daqui com esperança de que vamos concluir um bom arranjo até o final do ano para ter um orçamento de execução mais tranquila no ano que vem. Tá bom? Quais foram as sugestões de aperfeiçoamento, ministro? Oi? Quais foram as sugestões de aperfeiçoamento que o senador... Não, de outros temas que não foram considerados nesse conjunto de medidas. Você falou muito, o senador Otto falou de aposentadoria rural, e várias, inclusive projetos em tramitação aqui, tentando regular outras matérias. Mas as matérias que foram trazidas foram bem recebidas. Ministro, durante a sua primeira fala lá no Planalto, o dólar chegou à máxima de 5,99. Como é que o senhor vê essa reação do mercado e o impacto que isso tem na inflação e que acaba contaminando a economia toda, não só o mercado? Vamos ver como é que isso acomoda. A partir do momento em que você vai explicando e as pessoas vão entendendo. Havia também uma confusão muito grande em relação à reforma da renda, que eu acredito que seja o que está dando o maior ruído. Não é a questão das medidas que estão sendo apresentadas aqui, é o debate sobre a renda. Agora, nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão, mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessário para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, uma matéria que nunca foi enfrentada, a rigor, conforme está sendo proposto. Então, nós vamos abrir aí um debate importante no país sobre a questão da justiça tributária no Brasil. Mas não é um assunto que vai ser resolvido em 3 semanas, é um assunto que vai contar com um ano de 2025 que nós pretendemos que esteja bastante leve do ponto de vista da agenda legislativa, e como não há eleição no ano que vem, nós vamos ter tempo para discutir, abrir os números, fazer com que as pessoas se defrontem com a realidade tributária do Brasil para tomar a melhor decisão. E ela, é preciso reforçar, a reforma, tanto do consumo quanto da renda, é neutra do ponto de vista fiscal. Ninguém está disposto a votar uma reforma que não seja neutra. Isso foi observado pelos relatores das duas casas e pelos plenários na emenda constitucional, está sendo observado agora nas leis complementares e será observado na lei ordinária que regula a matéria da reforma da renda. Qual tinha dito que a previsão de economia podia ser até 2 bi por ano, mas depois disso podia ser até 1 bi por ano? Eu queria entender como que vai ser essa economia, então, com essa mudança dos militares. O Ministério do Planejamento está, de novo, fazendo toda a checagem com base na redação que foi terminada, mas os números não devem mudar muito daquela planilha que vocês receberam. É pouca diferença. Na verdade, nós subestimamos algumas
até para não aumentar as expectativas sobre a economia, nós até chegamos a subestimar algumas coisas. Mas com base na experiência de julho para cá, eu diria que está mais para mais do que para menos a economia que vai ser feita. Porque o que a gente tem visto nas amostragens que nós estamos fazendo, e já estamos num estágio avançado disso, as correções e distorções chegam a 20%, 30% em alguns casos. Então, eu acredito que os números estão adequados, mas eu apostaria que eles podem ser mais significativos no ano que vem. Ministro, alguns parlamentares avaliam que o tempo de debate vai ser muito curto, considerando que a gente está falando de uma matéria que tem que passar pelas duas casas. É que as Qual matérias... é o calendário exato que vocês têm em mente na Câmara e que dia que Isso, para o isso, Senado? isso o ministro Padilha... É o rito pacífico que a gente espera? É o rito... Sabe uma coisa interessante das medidas? Não tem novidade. O que foi apresentado aqui é sobejamente conhecido pelos parlamentares. Todos dominam esse assunto. Não são temas estranhos ao dia a dia dos parlamentares. Tem surpresa, não tem... E enquanto eu falava, o presidente testemunhou, era uma reação de assentimento, dizendo realmente isso tem que ser corrigido, realmente isso está descalibrado, realmente isso precisa de um ajuste. As respostas, as reações foram sempre no sentido de realmente precisamos fazer alguma coisa a respeito. Como todo mundo sabe a importância do arcabouço fiscal, eu acredito realmente, tem muito de esperança aqui, mas eu acredito realmente que, pelas duas reuniões que eu participei, as coisas podem ser bem encaminhadas. Não tenho dúvida disso, porque são pessoas que dominam esses temas. Você está falando com pessoas que trabalham esses temas. Os textos chegam hoje? Assuntos, que já se manifestaram sobre isso. Chegam hoje os textos aqui ao Congresso? O APEC e o PLP? Aí está com o Bruno Moretti lá. Mas está pronto o texto? Está pronto. Ministro, Vamos lá. Só para finalizar, ministro, essas medidas anunciadas, elas serão suficientes para dar sustentabilidade a longo prazo para o arcabouço ou é algo de 2, 3 anos? Olha, nós não queremos que aconteça com o arcabouço o que aconteceu com o teto de gasto. Sabe, ele não foi cuidado. Primeiro que ele era uma regra que parecia mesmo insustentável no tempo. Mas nós calibramos o arcabouço para ele ter vida longa. Ele vai inspirar cuidado o tempo todo. Cada coisa que sair, né, daquilo que está previsto vai ter que ser tratado. Cada despesa vai ter que ser tratada. Porque a soma da despesa, as partes têm que caber no todo. Então, se alguma parte estiver ali inspirando cuidado, nós vamos voltar para a mesa de negociação e explicar para as pessoas. Né? Então, esse cuidado pode exigir novas medidas de revisão e corte? Permanentemente. O trabalho do Congresso, da Fazenda, da área econômica é permanente. Saiu alguma coisa do roteiro, voltamos para a mesa. Entendeu? Podemos ter boas surpresas ou não. Se tivermos surpresas que exijam providências, então vamos levar para o presidente da República, para os presidentes das duas casas, e vamos trabalhar com transparência. Olha, isso aqui está saindo daquilo que estava programado. Vamos trabalhar. Vai ter que ser feito isso. De maneira... Vai ser uma rotina fazer isso. Tem que voltar a ser rotina tratar do fiscal. Deixou de ser rotina. Tem que voltar a ser rotina.